A graça e a paz de Senhor Jesus. Que bom nós estarmos juntos novamente para compartilharmos da nossa experiência, compartilharmos a palavra do Senhor e principalmente para que você seja abençoado. Que você seja abençoada e que também transmita esta bênção a outras pessoas. Que você tenha experiências próprias com Deus. Que você seja guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quero falar com você hoje aqui uma coisa interessante. Você tem que tornar Deus pessoal para você. Tem que tornar Deus a sua experiência com Ele. Você e Ele. Porque eu mesmo já fui professor, já trabalhei em órgãos públicos e eu gostava muito de interagir com as pessoas, ainda gosto de interagir com as pessoas, de interagir com os jovens e tentando guiá-los, né? Falar de uma vida cristã com propósitos, caracterizada pelo amor a Deus e pelo próximo. E o meu objetivo sempre foi preparar as vidas para viverem para Deus, não só no período da sua vida, mas a vida toda. E isso que eu tenho feito, falando do amor de Deus para que as pessoas tenham experiências próprias com o Senhor e vivam no caminho com o Senhor. Mas para isso acontecer, as pessoas têm que tornar a fé algo vital para elas, uma experiência própria com elas. Mediante, claro, o auxílio do Espírito Santo de Deus. E nós podemos ver que aqueles que não seguiram a Cristo, que não tiveram essa experiência, acabaram se enfraquecendo. E após deixarem, né, a influência de pessoas que a ajudavam, que estavam com ela, porque elas se perderam. Por quê? Porque a experiência delas era a experiência dos outros. Não era a experiência dela própria com Deus. Nós podemos ver isso também na Bíblia. A Bíblia relata várias passagens sobre esse tipo de acontecimento. Eu vou falar de um aqui, que tem em 2 Crônicas, capítulo 24, que fala de Joás e fala de Joiada. A palavra de Deus começa dizendo assim: tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Zíbia de Betseba. E a palavra começa dizendo que que Joás fez o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. Vejam bem, era Joiada que influenciava Joás. Era a experiência do sacerdote Joiada que orientava, que ajudava Joás a ficar no caminho reto do Senhor. E eles ali juntos ali reconstruíram, consertaram o templo, fizeram os novos utensílios, repararam o templo, convocaram o povo para fazer doações, para trazer aquilo que Moisés tinha dito, para levar à congregação os recursos, e os príncipes e os principais da comunidade. O povo contribuiu para a reforma do tabernáculo, do templo. E a palavra de Deus nos afirma isso, que Joás fez tudo que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias o sacerdote Joiada. No versículo 15 diz: e envelheceu Joiada e morreu farto de dias, era de idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis. Ele foi sepultado com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Então Joiada foi sepultado com os reis. E logo após a morte de Joiada, a palavra de Deus diz assim: porém, depois da morte de Joiada, ou seja, mudou, havia um porém. E este porém foi porque Joás, influenciado pelos outros,
A palavra diz que os príncipes de Judá se prostravam perante os reis e o rei os ouviu. Ouviu em que sentido? Serviram as imagens do bosque e os ídolos que estão lá. Então veio uma grande ira no Senhor sobre Judá e Jerusalém por causa da sua culpa. Então Joás, ele deixou de ser influenciado por Joiada e agora foi influenciado pelos príncipes de Judá. Ou seja, a experiência de Joás não era uma experiência própria. Ele tinha sido influenciado, que na história a gente vê claramente o que a gente falou aqui, porque Joiada era um homem sábio, conselheiro, e influenciou seu sobrinho. Joás era sobrinho de Joiada. Ele tinha uma vida que honrava a Deus. Só que o Joás, ele não praticou, depois da morte de Joiada, uma vida honrosa. Ele diz ali no versículo 18, após a morte de Joiada, o rei Joás deixou a casa do Senhor e foi servir, adorar os deuses pagãos, segundo costumes pagãos. Ele se transformou e se tornou tão mau que ele mandou assassinar o filho de Joiada, o seu primo. Quando o filho de Joiada advertiu, falou, ei, vocês estão errando, vocês estão fora do caminho e virá a ira de Deus sobre vocês. Tanto que depois que Joás, quando morreu, ele não foi sepultado com os reis. Não foi. Ele não teve a honra de rei, porque ele era um homem mau. Ter alguém que nos conduza à fé, à semelhança de Cristo, é muito bom, é útil em nossas vidas. Mas o melhor é nós conhecermos o Senhor e termos a nossa própria experiência com Ele, ou seja, tornar Deus pessoal. Eu sempre oriento as pessoas, olha, vocês têm que ter uma experiência própria com Deus. Eu ajudo, eu guio, mas eu não sou Deus na sua vida. Você tem que ter experiência própria com Deus. Nós temos que aprender a depender do Espírito Santo como nosso guia, como aquele que nos orienta. Tornar a nossa fé pessoal é exatamente isso. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Gálatas 5,16. A fé dos outros encoraja. A fé própria transforma. Que você seja transformado pelo Espírito Santo de Deus. Que você seja cheio da presença do Senhor e tenha experiências próprias com Ele. E que permaneça na presença dEle. Quero orar por você. Pai amado, eu apresento agora, Senhor, este jovem, este homem, esta mulher, que ouviram a Tua palavra, ouviram, Pai, este relato de Joás e de Joiada. É bom ter joiadas na nossa vida, para nos orientar. Que possamos fazer o que era bom e reto aos olhos do Senhor, como Joás fez. Mas que, Pai, que a experiência de Joás, ele não teve uma experiência própria. Ele era guiado pela experiência dos outros, pela fé dos outros. Deus, que tenhamos nossa fé própria. Que tenhamos a nossa fé que nos transforma, que nos edifica e que nos leva mais e mais a permanecer na Tua presença. Eu abençoo esta vida, Senhor, que entendeu isso e que nesta hora declara que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e pede que o Espírito Santo de Deus a guie. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração e até a próxima. Tchau, tchau.